Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado com justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Cristo é a rocha real, sobre a qual sem tardar tua vida eterna deves edificar. Se a morte rugir, nem cuidado terás, pois nas mãos de Jesus bem seguro estarás. Meus amados e preciosos irmãos, nós somos o que é a nossa fé. Você pergunta para uma pessoa se ela é cristã, ela fala: eu sou evangélica, eu sou espírita, eu sou católico, ou eu sou batista, ou eu sou presbiteriano, ou eu sou wesleyano. Por quê? Aquilo é a fé que aquelas pessoas têm. Mas para a pessoa ser cristã, salva, ter Cristo, ela tem que ter a fé de Cristo dentro dela. Por quê? Porque a vida de Cristo viverá naquela pessoa. E quando a fé de Cristo vive em uma pessoa, ela manifestará as obras de Cristo, porque aquela fé está dentro dela. Não é uma fé mental, intelectual, é aquela coisa no âmago, no subconsciente. Agora nós vemos que o apóstolo São Paulo, ele justificou Abraão pelo que Deus vê. Agora, o que Deus vê? Deus vê o íntimo do nosso coração. Deus sabe se a pessoa crê ou é incrédula, mas nós não sabemos, a não ser através das obras. Tiago justificou Abraão pelas obras. Nenhum se contradizeu ao outro, porque a Bíblia não se contradiz. A Bíblia é a infalível, eterna palavra de Deus. Ela é como um elo, e cada versículo, ela é como a corrente, e cada versículo um elo que vai se entrelaçando um ao outro. Então, quando Paulo justificou Abraão pela fé, ele estava justificando pelo que Deus estava vendo na alma de Abraão, dentro do coração dele. E quando o apóstolo Tiago aqui veio falar, São Tiago falando, ele está justificando Abraão pelas obras as quais nós podemos saber o que está dentro das pessoas. E nós só conhecemos a fé que está dentro de um do outro é pela vida que é manifestada. Você manifesta o que está dentro de você pelas suas obras. Se você é um incrédulo, se você é um cético,
as suas obras vai manifestar que você é um incrédulo, você é um ateu. Mas se você é cristão, se Deus está dentro de você, as suas obras irão testificar a sua fé. Se a pessoa tem um espírito de assassinato dentro dela, ela mostrará que ela tem um espírito de assassinato, cometendo assassinatos. Se a pessoa tem um espírito de adultério dentro dela, como que aquele espírito se dará a conhecer? É através dos adultérios que aquela pessoa irá cometer. Se a pessoa tem um espírito de vício escondido dentro dela, como que você vai conhecer que se a pessoa tem um espírito de alcoolismo dentro dela? É quando ela bebe, porque as obras dela irá manifestar a vida que está dentro dela, o espírito que está dentro dela. E a vida de Abraão, os passos de Abraão, manifestou para nós a fé que estava dentro dele. Porque nós nós realmente somos aquilo que nós cremos. Por isso que nós temos que ter o ensinamento correto, o ensinamento de Deus, para que então possamos ter fé verdadeira, fé genuína. E a fé genuína, verdadeira, só é produzida por uma palavra verdadeira, pelo ensinamento puro, pelo ensinamento correto, porque o ensinamento gera em você a fé que você tem. Por isso que o apóstolo São Paulo, ele não aprendeu de homem algum. Deus mesmo foi a ele e instruiu a ele. Ele disse na sua carta aos Gálatas que ele não veio com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas o que ele veio por divina revelação do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos, meus irmãos, mais do que nunca, do novo nascimento dentro dos nossos corações. Quando o novo nascimento vem nas nossas almas e Cristo toma controle das nossas almas, e Ele ancora os nossos corações e põe a fé dele lá dentro de nós, a vida que Ele vive se manifestará através de nós, através de frutos, através de obras. Como você conhece uma mangueira, como você conhece uma mexeriqueira, como você conhece uma macieira, uma goiabeira, é pelos frutos. Jesus disse que pelos frutos nós seríamos conhecidos, porque o fruto, a vida, a obra que nós produzimos vem através da vida que está dentro de nós, e a vida dentro de nós é o que produz fé ou incredulidade. Não tem como você ser um incrédulo se Cristo está no seu coração, se Deus está aí dentro. Então que Deus nos abençoe, que Ele mesmo possa viver em nós e manifestar através de nós. Nós somos apenas um instrumento qual pode ser usado por Deus ou pelo diabo. Que nós possamos render nas mãos de Deus a tal ponto que Ele possa viver e expressar esta fé genuína dele nas nossas vidas e através das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe. Amém.